Naquele momento, quando o menino de 7 anos, que nunca havia pronunciado uma única palavra, abriu a boca e gritou com toda a força de seus pulmões, todos na mansão congelaram. Mas ninguém poderia imaginar o segredo devastador que aquele abraço Helena Ferreira tinha 28 anos e mãos calejadas de tanto esfregar pisos de mármore. Acordava todos os dias às 5 da manhã em sua pequena kitnet na zona leste de São Paulo. Pegava 2 ônibus e chegava pontualmente às 7 na mansão dos Mendes, no bairro nobre do Jardim Europa. A casa era imensa, com 3 andares, piscina aquecida, jardim japonês e mais quartos do que ela conseguia contar nos primeiros dias de trabalho. Mas nada daquilo impressionava a Helena tanto quanto o menino. Miguel tinha olhos castanhos profundos que pareciam guardar um universo inteiro de palavras não ditas. Aos 7 anos, ele nunca havia falado. Autismo severo, diziam os médicos. Os outros funcionários o evitavam. Falavam dele em voz baixa, como se fosse um fantasma que assombrava os corredores silenciosos daquela mansão sem alma. Helena o conheceu em seu primeiro dia de trabalho, 3 meses atrás. Estava limpando a biblioteca do 2º andar quando sentiu uma presença. Virou-se e lá estava ele parado na porta, observando-a com aqueles olhos imensos. Usava um pijama de dinossauros azuis e segurava um ursinho surrado contra o peito. "Oi, meu amor", Helena havia dito naturalmente, se abaixando para ficar na altura dele. "Você gosta de dinossauros?" Miguel não respondeu, é claro, mas também não fugiu. Foi o suficiente para Helena. Desde então, toda manhã, ela cantava baixinho enquanto limpava. Canções antigas que sua avó cantava quando ela era criança. "Boi da cara preta, pega essa menina que tem medo de careta." E Miguel aparecia, sempre. Sentava-se no chão do corredor e ficava lá, balançando levemente o corpo, ouvindo. "Você está perdendo tempo com essa criança esquisita." O senhor Augusto, gerente da mansão, tinha dito certa manhã, com seu terno impecável e olhar cortante. "Foi contratada para limpar, não para ser babá." Augusto Tavares comandava a casa com mão de ferro havia 15 anos. Alto, magro, de bigode fino e ar permanentemente desdenhoso, ele tratava os funcionários como peças descartáveis de uma máquina bem oleada e desprezava Helena desde o primeiro dia, talvez porque ela se recusava a baixar a cabeça diante de suas humilhações. "Estou apenas sendo gentil, senhor Augusto." Helena havia respondido, continuando a passar o pano na escadaria de mogno. "Gentileza não está na sua descrição de cargo. O senhor Rafael paga pelo seu trabalho, não pela sua piedade." Rafael Mendes, o dono de tudo aquilo. Helena o havia visto apenas 2 vezes em 3 meses. Um homem alto, de ombros largos e olhar distante, sempre com o celular colado no ouvido, sempre saindo ou chegando de viagem. 38 anos, viúvo havia 5, dono de uma das maiores construtoras do país. Miguel era tudo que lhe restava da esposa que morrera em um acidente de carro, mas pai e filho viviam como estranhos sob o mesmo teto imenso. Naquela manhã de quinta-feira, enquanto Helena limpava os vitrais do hall de entrada, Miguel apareceu novamente, mas havia algo diferente. Ele não apenas a observava, ele se aproximou, devagar, e estendeu a mão, oferecendo-lhe algo. Era um desenho, feito em giz de cera. 2 figuras, uma grande e uma pequena, ambas sorrindo. O coração de Helena se apertou. Ela pegou o desenho com cuidado, como se fosse a coisa mais preciosa do mundo. "É lindo, Miguel. Somos eu e você?" O menino não respondeu, mas pela primeira vez em 7 anos de vida, Miguel sorriu, e naquele exato instante, sem que ninguém percebesse, a vida de todos naquela casa estava prestes a mudar para sempre. As semanas seguintes trouxeram uma transformação silenciosa, mas profunda. Miguel começou a procurar Helena ativamente. Quando ela chegava pela manhã, ele já estava esperando no topo da escada. Quando ela ia embora, às 4 da tarde, ele ficava na janela do quarto, observando-a atravessar o portão.
Isso não é saudável, comentou Marisa, a cozinheira que trabalhava na mansão havia 10 anos. Era uma mulher robusta, de cabelos grisalhos presos em um coque, que preparava refeições sofisticadas que Miguel raramente tocava. O menino está criando um apego doentio. Quando você for embora, ele vai sofrer. Então não vou embora, Helena respondeu simplesmente, descascando batatas ao lado dela na cozinha. Ah, minha filha, você é nova ainda. Não entende como as coisas funcionam nesta casa. Já vi 3 babás e 2 professores particulares irem embora. Nenhum aguenta mais de 6 meses. O menino é difícil, não fala, não interage. E o senhor Rafael? Bem, ele mal sabe que o filho existe. Helena não retrucou, mas suas mãos apertaram a faca com mais força. Ela havia percebido. Nas raras ocasiões em que Rafael estava em casa, ele evitava Miguel. Não por crueldade, ela intuía, mas por uma dor tão grande que ele não sabia como processar. Cada vez que olhava para o filho, via a esposa morta, e isso era insuportável. Mas o que mais perturbava Helena era a forma como os outros funcionários tratavam Miguel. Cláudio, o motorista, fechava as portas na cara dele. Sandra, a governanta, falava sobre o menino como se ele não pudesse entender nada. O mudinho, ela o chamava, com um sorriso cruel nos lábios. Uma tarde, Helena encontrou Miguel chorando no jardim dos fundos. Não fazia som, mas lágrimas escorriam pelo seu rosto. Ela correu até ele. O que aconteceu, meu amor? Ele apontou para o lago artificial. Seu ursinho de pelúcia flutuava na água, encharcado. Alguém havia jogado lá. Vamos buscá-lo, Helena disse, tirando os sapatos e entrando na água fria até os joelhos. Recuperou o ursinho e o apertou, tentando tirar o excesso de água. Pronto, vamos deixá-lo secar no sol, e ele ficará novinho em folha. Foi quando ela viu. Da janela do segundo andar, Sandra observava a cena com um sorriso satisfeito. Havia sido ela. Naquela noite, Helena não conseguiu dormir. Pensou em denunciar o comportamento dos funcionários, mas para quem? Rafael nunca estava lá, e o senhor Augusto deixava claro que ela era dispensável. A situação piorou drasticamente 3 dias depois. Era uma segunda-feira chuvosa. Helena estava limpando o quarto de Rafael, um cômodo austero com cama king size impecavelmente arrumada e poucas decorações pessoais. Apenas uma foto emoldurada sobre a cômoda. Rafael e uma mulher linda de cabelos escuros sorrindo em uma praia. Vitória, a mãe de Miguel. Helena passava o pano com cuidado, respeitando cada objeto, quando ouviu passos apressados. Você! A voz do senhor Augusto ecoou como um trovão. Ela se virou, assustada. Augusto estava na porta, acompanhado de Sandra e Cláudio. Todos a encaravam com expressões graves. Senhor Augusto, Onde está? Ele avançou, furioso. Onde você escondeu? Esconder o quê? Eu não entendo. A joia. O colar de diamantes da senhora Vitória. Estava no cofre do closet e agora desapareceu. O sangue de Helena gelou. Eu não peguei nada. Eu nunca entraria no cofre. Eu nem sei a combinação. Mas você estava sozinha aqui no quarto hoje de manhã, Sandra disse, cruzando os braços com um ar triunfante. Eu mesma a vi. Eu estava limpando. É meu trabalho. Augusto estreitou os olhos. Revista o uniforme dela. Revista sua bolsa. Isso é um absurdo. Helena protestou, mas Sandra já avançava, revistando seus bolsos com mãos rudes, abrindo sua mochila velha, espalhando seu conteúdo no chão. Marmita, garrafa de água, carteira surrada, livro de bolso. Nada. Deve ter escondido em outro lugar, Cláudio sugeriu. Talvez na kitnet dela. Você vai me pagar por isso, Helena disse, a voz tremendo de raiva e medo. Eu não sou ladra. O senhor Rafael vai decidir isso quando chegar de Nova York amanhã, Augusto declarou friamente. Até lá você está suspensa. Saia da propriedade. Agora. Helena sentiu as lágrimas queimarem, mas se recusou a deixá-las cair na frente daquelas pessoas. Pegou suas coisas do chão com dignidade e caminhou em direção à porta.
Foi quando viu Miguel no corredor. Ele tinha ouvido tudo. Seus olhos estavam arregalados, assustados. Ele correu até Helena e agarrou sua mão com força, balançando a cabeça freneticamente. Eu tenho que ir, Miguel. Helena sussurrou, se ajoelhando. Mas não é para sempre, tá bem? Eu prometo que vou lutar para voltar. Ela beijou a testa dele e saiu pela porta dos fundos, sob a chuva fina, sem olhar para trás. Não viu Miguel desabar no chão, abraçando o ursinho ainda úmido, chorando em silêncio pela primeira pessoa que o havia amado de verdade. Helena passou a noite em claro em sua kitnet, olhando para o teto rachado, tentando entender como sua vida havia desmoronado tão rapidamente. Ela sabia que não tinha roubado nada, o que significava que alguém havia armado para ela. Mas quem? E por quê? Às 6 da manhã seu celular tocou. Era um número desconhecido. Alô? Senhora Helena Ferreira? Uma voz masculina, profissional. Aqui é Roberto Campos, advogado da família Mendes. O senhor Rafael Mendes solicita sua presença na mansão às 9 horas desta manhã. É obrigatório. O coração dela disparou. Eu estarei lá. A ligação terminou abruptamente. Rafael havia voltado, e agora ela enfrentaria o julgamento final. Helena se arrumou com cuidado. Lavou o rosto, prendeu os cabelos em um coque simples, vestiu seu melhor vestido, um modelo azul marinho que comprara em um brechó para o casamento de uma prima. Queria estar apresentável, com dignidade, mesmo que fosse para ser humilhada. Chegou à mansão às 8h50. O portão se abriu automaticamente, como se a esperassem. Subiu os degraus de mármore com as pernas trêmulas. A porta principal se abriu, e lá estava o senhor Augusto, mais rígido e formal que nunca. Siga-me, ele disse secamente. Helena foi conduzida até a sala de estar principal, um ambiente imenso, com pé direito altíssimo, lustres de cristal e móveis que custavam mais que sua kitnet inteira. Todos os funcionários estavam lá. Marisa, Sandra, Cláudio, outros que ela mal conhecia. Formavam uma parede de julgamento. E no centro, sentado em uma poltrona de couro, estava Rafael Mendes. Ele era ainda mais imponente de perto. Mandíbula quadrada, olhos cinza-azulados cansados, terno preto impecável. Mas havia algo diferente nele, uma tensão, uma raiva contida. Senhora Helena, ele disse, sua voz grave ecoando pela sala. O senhor Augusto me informou sobre um incidente grave. Um colar de diamantes que pertenceu à minha falecida esposa desapareceu. Você estava sozinha no quarto onde ele era guardado. Senhor Mendes, eu juro pela minha vida que não peguei nada. Helena disse, mantendo contato visual. Eu jamais faria isso. Jamais. A palavra de uma faxineira contra de um gerente que trabalha aqui há 15 anos. Augusto interveio, venenoso. Acredito que a escolha é óbvia. Eu tenho testemunhas, Sandra acrescentou. Todos nós vimos seu comportamento suspeito. Helena sentiu o chão desabar sob seus pés. Não havia como provar sua inocência. Era sua palavra contra a deles. Senhor Mendes, ela tentou uma última vez, a voz quebrando. Eu não fiz isso. E se o senhor me permitir apenas um momento, um único momento para explicar, chega. Augusto explodiu. Pare de desperdiçar o tempo do senhor Rafael. Você é apenas uma faxineira. Uma ninguém que teve sorte de trabalhar em uma casa como esta. Aceite seu destino e... Não! O grito cortou o ar como um raio. Todos congelaram. Era uma voz aguda, infantil, desesperada. Uma voz que ninguém naquela casa jamais havia escutado. Miguel estava no topo da escada, segurando o corrimão com as duas mãos, o rosto vermelho de esforço e lágrimas escorrendo pelas bochechas. Não deixe papai demitir ela! Ele gritou novamente, cada palavra saindo com dificuldade, como se tivesse que arrancar de algum lugar profundo dentro dele. Não! 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 Rafael se levantou tão bruscamente que a poltrona quase tombou. Miguel! Ele sussurrou pálido como um fantasma. O menino desceu as escadas cambaleando, tropeçando nos próprios pés na pressa.
Passou direto pelo pai, passou por todos os funcionários paralisados e correu direto para Helena. Ele se jogou em seus braços com tanta força que ela quase caiu para trás. Seus pequenos braços rodearam o pescoço dela em um abraço desesperado, e ele começou a soluçar. "Não, vai embora", Miguel conseguiu dizer entre soluços. "Helena, fica, por favor, fica." O silêncio na sala era absoluto. Ninguém se movia, ninguém respirava. Helena abraçou o menino com toda a força, suas próprias lágrimas finalmente caindo livremente. "Eu estou aqui, meu amor", ela sussurrou. "Estou aqui." Rafael deu 2 passos à frente, depois mais 2, como se estivesse em transe. Ele se ajoelhou ao lado dos dois e, pela primeira vez em 7 anos, estendeu a mão e tocou o rosto do filho. "Miguel", sua voz estava quebrada, destruída. Você falou. Meu filho, você falou." Miguel se virou para o pai, ainda agarrado a Helena. "Helena." "Boa", ele disse com dificuldade. "Helena, não, ladra." E naquele momento, Rafael Mendes entendeu 3 coisas simultaneamente. Primeiro, seu filho não era incapaz de falar. Ele apenas não tinha motivo para falar até conhecer alguém que realmente se importasse. Segundo, Helena não era apenas uma faxineira, ela era a pessoa que havia conseguido o impossível. Terceiro, alguém naquela sala estava mentindo, e ele iria descobrir quem. Rafael se levantou lentamente e se virou para os funcionários. Seu rosto era uma máscara de fúria glacial. "Ninguém sai desta casa", ele disse, cada palavra carregada de autoridade absoluta. "Ninguém, até que eu descubra a verdade completa." Augusto empalideceu, e a tempestade estava apenas começando. Rafael trancou as portas da mansão, literalmente. Acionou o sistema de segurança eletrônico que selava todas as saídas. Ninguém entraria ou sairia até que a verdade viesse à tona. "Isso é um absurdo", Augusto protestou, mas sua voz soava menos confiante agora. "Senhor Rafael, com todo respeito, isso é um exagero. A palavra do menino não pode ser levada a sério. Ele tem problemas." "Termine essa frase", Rafael disse friamente, "e você será demitido na hora. Meu filho não tem problemas." Meu filho finalmente encontrou uma razão para falar. Ele se virou para Helena, que ainda segurava Miguel nos braços. "Leve-o para o quarto dele. Fique com ele. Eu vou resolver isso." Helena assentiu e subiu as escadas, carregando o menino que havia se agarrado a ela como se fosse sua tábua de salvação. Ela podia sentir os olhares venenosos dos outros funcionários queimando suas costas. Rafael caminhou até seu escritório, seguido pelo advogado Roberto Campos, que havia permanecido em silêncio durante toda a cena. "Roberto, acesse todo o sistema de câmeras de segurança. Quero ver tudo dos últimos 3 meses. Cada corredor, cada cômodo, cada segundo. Isso vai levar horas, senhor Mendes. Então é melhor começarmos agora." O que Rafael descobriu nas horas seguintes mudou tudo. As câmeras contavam uma história que ele nunca havia imaginado. Ele viu Helena chegando todos os dias antes do horário, sempre com um sorriso no rosto, apesar da chuva ou do cansaço. Viu ela cantando para Miguel nos corredores. Viu o menino se aproximando dela gradualmente, dia após dia, saindo do seu isolamento. Viu Helena compartilhando seu almoço com Miguel, quando o menino se recusava a comer a comida que Marisa preparava. Viu ela ensinando-o a desenhar, a brincar, a sorrir, e viu também o que os outros faziam. Sandra empurrando Miguel de propósito no corredor e rindo quando ele caía. Cláudio batendo a porta na cara dele. Augusto ignorando completamente quando o menino tentava chamar atenção para algo. Mas a descoberta mais devastadora veio quando Roberto acessou as câmeras do closet do quarto principal. "Senhor Mendes, acho que precisa ver isso." Rafael se aproximou do monitor e sentiu seu sangue ferver. A gravação era de 2 dias atrás. Às 6 da manhã, antes de Helena chegar, o Sr. Augusto entrava no closet, abria o cofre, ele sabia a combinação, obviamente, e retirava o colar de diamantes.
guardava no bolso interno do paletó e saía calmamente. 5 horas depois, Helena entrava no quarto para limpar. Ela nem se aproximava do closet. Limpava a cama, a cômoda, o banheiro e saía. Aquele miserável. Rafael murmurou, os punhos cerrados. Ele roubou a joia e armou para ela. E aparentemente não foi a primeira vez, Roberto disse, clicando em outras gravações. Olha aqui, 3 semanas atrás. Ele retira dinheiro da gaveta da sua escrivaninha. E aqui, 1 mês atrás, um relógio valioso. Rafael passou as mãos pelo rosto. Como havia sido tão cego? Como havia confiado sua casa, seu filho, a pessoas que não mereciam nem 1 minuto do seu tempo? Ele voltou a assistir às gravações de Helena e Miguel. Havia uma em particular que o destruiu por dentro. Era da semana passada. Miguel havia desenhado algo e mostrava para Helena com olhos ansiosos. Ela olhou o desenho. Uma família, um homem alto, uma mulher sorridente, um menino pequeno, e disse algo que a câmera sem áudio não captou. Mas Rafael conseguiu ler seus lábios. Seu papai te ama, Miguel. Ele só não sabe como mostrar. Rafael sentiu lágrimas queimarem seus olhos pela primeira vez em 5 anos. Ela estava defendendo-o, mesmo quando ele havia sido um pai ausente, mesmo quando nunca havia dado atenção ao próprio filho. Aquela mulher humilde estava tentando construir uma ponte entre pai e filho. Ele continuou assistindo. Viu Helena chegando em casa todos os dias, abrindo a porta de uma kitnet minúscula, comendo arroz e feijão simples. Viu ela estudando à noite, livros sobre autismo, sobre desenvolvimento infantil, sobre pedagogia, tudo comprado em sebos ou baixado gratuitamente da internet. Ela estava se educando, por Miguel, sem pedir nada em troca. Rafael desligou os monitores e ficou em silêncio por um longo momento. Reúna todos na sala novamente, ele finalmente disse. Inclusive Helena e Miguel. É hora de acertar as contas. 20 minutos depois, todos estavam reunidos novamente. A tensão era palpável. Augusto tentava manter a compostura, mas suas mãos tremiam ligeiramente. Rafael ficou de pé no centro da sala, com uma caixa preta nas mãos. Passei as últimas horas revendo cada segundo de gravação desta casa, ele começou. E o que descobri me enojou profundamente. Ele abriu a caixa. Dentro estava o colar de diamantes de Vitória, brilhando sob a luz do lustre. Encontrei isso no escritório do Sr. Augusto, escondido dentro de um livro falso na estante. Augusto ficou branco como papel. Senhor Rafael, eu posso explicar. Você roubou de mim, forjou evidências contra uma mulher inocente e ainda teve a audácia de humilhá-la na frente de todos. Rafael se aproximou, cada passo medido e deliberado. Você está despedido e terá sorte se eu não processar criminalmente. Augusto abriu a boca para protestar, mas a expressão no rosto de Rafael o silenciou. Rafael se virou para Sandra e Cláudio. Vocês também. Fora. Agora. Mas, senhor Rafael, eu não roubei nada. Sandra protestou. Não. Você apenas torturou uma criança indefesa, achando que ninguém veria, mas eu vi tudo. Os 3 saíram em silêncio, derrotados, carregando suas vergonhas. Rafael finalmente se virou para Helena, que ainda segurava Miguel contra o peito. E então ele fez algo que ninguém esperava. Ele se ajoelhou. Rafael Mendes, um dos homens mais poderosos do Brasil, bilionário, dono de um império imobiliário, ajoelhou-se diante de uma faxineira de 28 anos. O silêncio na sala era ensurdecedor. Marisa levou a mão à boca. Roberto Campos arregalou os olhos. Os poucos funcionários que restaram ficaram paralisados. Helena, Rafael disse, e sua voz estava quebrada, humana, despida de qualquer autoridade empresarial. Me perdoe. Helena piscou, confusa, ainda processando tudo o que havia acontecido. Senhor Mendes, o senhor não precisa... Preciso sim, ele a interrompeu. Preciso porque falhei. Falhei como pai. Falhei como ser humano.
Falhei com meu filho todos os dias durante 7 anos. E você fez em 3 meses o que eu não consegui fazer em uma vida inteira. Ele olhou para Miguel, que observava o pai com olhos arregalados. Quando Vitória morreu, eu morri junto. Rafael continuou, e agora lágrimas escorriam abertamente pelo seu rosto. Eu olhava para o Miguel e via ela, e doía tanto que eu preferi me enterrar no trabalho. Preferi viajar, preferi estar em qualquer lugar, menos aqui. Porque aqui, nesta casa, eu tinha que enfrentar a verdade. Eu havia perdido minha esposa e estava perdendo meu filho também. Ele se levantou e caminhou até a janela, olhando para o jardim onde Miguel costumava brincar sozinho. Eu achei que dar uma casa bonita, comida boa, roupas caras, era suficiente. Mas não é. Nada disso importa se não há amor, se não há presença, se não há alguém que cante para você quando está triste, que segure sua mão quando está com medo, que enxergue você como uma pessoa e não como um problema a ser resolvido. Rafael se virou para todos os presentes. E vocês? Sua voz ganhou força novamente. Vocês que trabalham em casas como esta, em empresas, em qualquer lugar onde existam hierarquias. Escutem bem o que vou dizer. Posição social não define valor humano. Dinheiro não define caráter. Helena tem mais dignidade no dedo mindinho do que muita gente que frequenta meus jantares de negócios. Ele apontou para onde Augusto havia estado momentos atrás. Aquele homem usava terno italiano e dirigia um Mercedes, mas era um ladrão e um abusador. Helena usa uniforme de faxineira e pega ônibus, mas é a pessoa mais honrada que já entrou nesta casa. Miguel começou a se mexer nos braços de Helena. Ele queria descer. Ela o colocou no chão cuidadosamente e o menino deu passos hesitantes em direção ao pai. Rafael se ajoelhou novamente, desta vez na altura do filho. Miguel, ele disse suavemente, papai sente muito por não estar aqui, sente muito por não saber o que você gosta, o que você sente, o que você sonha. Mas eu quero aprender. Se você me der uma chance, eu prometo que vou aprender. Miguel olhou para Helena como se pedisse permissão. Ela assentiu com um sorriso encorajador, limpando as próprias lágrimas. O menino respirou fundo, fechou os olhos, e então, com esforço visível, mas com determinação, ele falou, Helena me ensinou a não ter medo. As palavras saíram devagar, mas claras. Cada uma delas era uma vitória. Ela cantou para mim. Ela me abraçou. Ela disse que eu sou especial. Rafael não conseguiu segurar os soluços. Ele puxou Miguel para um abraço, o primeiro abraço verdadeiro em anos, e o menino não resistiu. Pelo contrário, ele correspondeu, seus pequenos braços rodeando o pescoço do pai. Você é especial, Rafael sussurrou. Você sempre foi. E eu fui um idiota cego que não conseguia ver. Mas agora eu vejo. Agora eu vejo, meu filho. Helena assistia à cena com as mãos sobre o coração, lágrimas correndo livremente. Marisa chorava abertamente atrás dela. Até Roberto Campos, o advogado sério, limpava os olhos discretamente. Rafael finalmente soltou Miguel e se levantou, ainda segurando a mão do filho. Ele se aproximou de Helena. Você não é mais faxineira nesta casa, ele disse. O coração de Helena quase parou. Ela seria demitida de qualquer jeito. Você é agora cuidadora e terapeuta particular de Miguel, com salário compatível, plano de saúde completo e todo o suporte necessário para continuar seus estudos em pedagogia e autismo. Quero que você o ajude a desenvolver todo o potencial que eu sei que ele tem. Helena levou as mãos ao rosto, sem conseguir falar. E mais, Rafael continuou, quero aprender com você. Quero que me ensine a ser o pai que Miguel merece. Porque está claro que eu não faço ideia de como fazer isso sozinho. Senhor Mendes, eu não sei o que dizer. Diga que aceita. Diga que vai ficar. Pelo Miguel. E ele hesitou, vulnerável pela primeira vez. E talvez por mim também. Para me ensinar a ser melhor. Miguel soltou a mão do pai e correu para Helena, abraçando suas pernas. Fica, ele disse,
olhando para cima. Por favor, fica. Helena se ajoelhou e abraçou o menino. Depois, estendeu a mão para Rafael. Eu fico, ela disse, sorrindo através das lágrimas. Eu fico para sempre. E quando Rafael segurou aquela mão calejada de tanto trabalho, ele sentiu algo que não sentia havia 5 anos. Esperança. Os primeiros dias foram estranhos. Rafael cancelou todas as suas viagens, remarcou reuniões importantes, delegou responsabilidades que antes considerava intransferíveis. Pela primeira vez em 7 anos, ele priorizou estar em casa. Helena estabeleceu uma rotina cuidadosa. Todas as manhãs, ela e Miguel tomavam café juntos no jardim. Ela o ensinou a identificar pássaros, a sentir a textura das folhas, a apreciar os pequenos milagres que acontecem quando prestamos atenção. Rafael observava de longe no início, inseguro, sem saber como se inserir naquele mundo que parecia tão natural para Helena, mas ela sempre o incluía. Vem, Rafael. Ela o chamava pelo primeiro nome agora, algo que no início o surpreendeu, mas que logo passou a apreciar. Miguel quer te mostrar o ninho que encontramos. E ele ia. Sentava-se na grama úmida, sujando seus ternos caros, e ouvia o filho falar com dificuldade, mas com crescente confiança sobre os filhotes de Ben-TV. Eles são pequenos, Miguel dizia, apontando. Como eu antes. E agora você está grande e forte, Rafael respondia, bagunçando o cabelo do menino com carinho. À noite, Helena instituiu o ritual da história antes de dormir. Mas ao invés de apenas ler, ela criava histórias personalizadas, onde Miguel era sempre o herói, e insistiu que Rafael participasse. Hoje é você quem inventa, ela dizia, entregando-lhe um livro em branco. Desenha e conta. Não precisa ser perfeito. Só precisa ser seu. Rafael descobriu que era péssimo em desenhar. Seus bonecos palito faziam Miguel rir, um som cristalino que se tornou a coisa mais preciosa do mundo para ele. E naquelas risadas, nas histórias desajeitadas, pai e filho construíam pontes sobre anos de silêncio. Uma noite, 3 semanas depois de tudo, Miguel estava dormindo e Rafael encontrou Helena na biblioteca estudando. Posso falar com você? Ele perguntou. Claro! Ele se sentou ao lado dela, hesitante. Por quê? Ele finalmente perguntou. Por que você se importou tanto? A maioria das pessoas teria apenas feito seu trabalho e ido embora. Mas você amou meu filho como se fosse seu. Helena ficou em silêncio por um longo momento. Seus olhos se encheram de lágrimas. Porque eu sei o que é perder, ela disse suavemente. Eu tive um filho, Rafael, Gabriel. Ele tinha autismo, como Miguel. E eu o amei mais que tudo neste mundo. Rafael sentiu o coração apertar. Tinha? Ele morreu há 4 anos. Tinha apenas 5. Meningite. Fulminante. Sua voz estava quebrada agora. Eu era tão pobre que não tinha plano de saúde. Levei ele no hospital público, mas já era tarde. Fiquei com ele nos braços enquanto... Ela não conseguiu terminar. Rafael, sem pensar, a puxou para um abraço. Helena, eu sinto tanto... Quando conheci Miguel, ela continuou, chorando contra o ombro dele. Foi como se o universo me desse uma segunda chance. Não de ser mãe, eu sei que ele tem você, mas de fazer diferença, de usar tudo que aprendi com o Gabriel, toda a dor que carreguei, para ajudar outra criança especial a ter a vida que meu filho não teve. Rafael segurou o rosto dela entre as mãos, forçando-a a olhá-lo. Você não apenas fez diferença, você salvou meu filho. Você me salvou. Você salvou esta família. Vocês também me salvaram. Ela sussurrou. Miguel me deu um propósito novamente. E você me mostrou que ainda existe bondade, que ainda existem pessoas dispostas a mudar. Rafael limpou as lágrimas do rosto dela com os polegares. Helena Ferreira, você é a pessoa mais extraordinária que já conheci. Havia algo no ar entre eles. Uma energia diferente, mas nenhum dos dois agiu.
Era cedo demais. Havia feridas cicatrizando, havia uma criança que precisava de estabilidade, havia um caminho longo pela frente. Mas também havia promessa de algo que poderia crescer, devagar, no tempo certo. Naquela noite, Rafael contratou os melhores profissionais: fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais, psicólogos especializados em autismo. Mas deixou claro que Helena era a coordenadora. Ela conhecia Miguel melhor que ninguém. Ele também fez algo mais. Procurou um advogado diferente e iniciou os trâmites para criar uma fundação, a Fundação Vitória e Gabriel Mendes, dedicada a ajudar crianças autistas de famílias de baixa renda, oferecendo terapias gratuitas, suporte familiar e educação inclusiva. Com Helena como diretora. Quando ele contou a ela, Helena não conseguiu falar por 5 minutos. Apenas chorou e chorou, abraçando o documento que tornava oficial a homenagem aos 2 anjos que haviam mudado suas vidas. E Miguel, ao saber que a fundação levaria o nome do irmãozinho que nunca conheceu, porque era assim que ele chamava Gabriel agora, sorriu e disse a frase mais longa até então: Gabriel ia gostar de você, Helena, assim como eu gosto. E ali, naquela mansão que já foi fria e vazia, mas que agora transbordava amor, 3 almas feridas encontraram cura. Uma no propósito, uma na redenção, uma no amor que finalmente aprendeu a expressar, 6 meses depois. O outono pintava São Paulo com tons dourados, e a Fundação Vitória e Gabriel Mendes inaugurava sua primeira sede em um prédio reformado na Zona Leste, próximo à antiga kitnet de Helena. Miguel estava no palco, ao lado de Helena e Rafael. Ele usava uma camisa azul clara e segurava um microfone com as 2 mãos. Ainda falava devagar, ainda fazia pausas, mas falava. E mais importante, queria falar. Meu nome é Miguel Mendes. Ele começou, e a plateia de pais, crianças e profissionais ficou em silêncio respeitoso. Eu não falava antes, mas Helena me ensinou que minha voz importa. Ele olhou para Helena, que estava ao seu lado, com lágrimas orgulhosas nos olhos. Hoje, esta casa vai ajudar outras crianças, como eu, para que elas saibam que são especiais. A plateia explodiu em aplausos. Rafael, de pé ao lado do filho, colocou a mão em seu ombro com orgulho visível. Miguel agora frequentava uma escola inclusiva de elite, onde era respeitado e amado por colegas e professores. Ele havia feito 3 amigos e, pela primeira vez, tinha sido convidado para uma festa de aniversário. Rafael havia chorado quando Miguel, animado, contou a novidade. Mas a transformação mais profunda não era apenas no menino. Rafael havia mudado completamente. Ele ainda dirigia sua empresa, mas agora trabalhava de casa 3 dias por semana. Levava Miguel à escola todas as manhãs. Jantava com o filho todas as noites. E aos finais de semana, os 3, Rafael, Miguel e Helena, exploravam São Paulo juntos. Museus, parques, livrarias, sorveterias. Helena havia se tornado parte essencial da família. Ela não morava na mansão. Mantinha sua independência, agora em um apartamento melhor que Rafael insistiu em ajudá-la a alugar. Mas passava todos os dias ali, não como empregada, como família. E entre ela e Rafael, algo delicado e bonito florescia. Não havia pressa, não havia pressão. Apenas olhares que duravam 1 segundo a mais. Mãos que se tocavam durante os passeios. Conversas que se estendiam pela madrugada depois que Miguel dormia. Certa noite, Rafael a encontrou no jardim, olhando as estrelas. Você está feliz? Ele perguntou, sentando-se ao lado dela no banco de madeira. Mais do que jamais pensei que seria novamente. Ela respondeu honestamente. E você? Eu não sabia que era possível sentir assim, ele admitiu. Depois da vitória, achei que nunca mais conseguiria... Ele parou, escolhendo as palavras. Conseguiria deixar alguém entrar. Mas você não apenas entrou,
Você reconstruiu tudo. Helena pegou a mão dele. Nós reconstruímos juntos. Você, eu e Miguel. Rafael entrelaçou os dedos nos dela. Helena, eu sei que é cedo. Eu sei que temos tempo. Mas preciso que você saiba. Eu me apaixonei por você. Pela sua força. Pela sua bondade. Pela forma como você ama meu filho. Pela forma como você me fez querer ser um homem melhor. Helena sentiu o coração acelerar. Rafael, você não precisa responder agora. Ele se apressou em dizer. Só precisava que você soubesse que quando estiver pronta, se um dia estiver, eu estarei aqui, esperando. Ela sorriu, apertando a mão dele. Eu também me apaixonei, ela sussurrou. Não pelo bilionário, não pela mansão, mas pelo homem que se ajoelhou para pedir perdão. Pelo pai que aprendeu a desenhar bonecos palito para fazer o filho rir. Pelo ser humano que você se tornou. Eles ficaram ali, mãos entrelaçadas, olhando as estrelas, sabendo que o futuro estava cheio de possibilidades. Na manhã seguinte, Miguel acordou cedo e foi até o quarto de Rafael. Pai, ele disse a palavra saindo cada vez mais natural. Oi, campeão, Rafael respondeu, se sentando na cama. Eu tive um sonho, Miguel disse, se sentando ao lado dele, com a mamãe. Rafael ficou tenso, mas Miguel continuou. Ela disse que está feliz, que você está feliz e que Helena é um presente. Lágrimas silenciosas escorreram pelo rosto de Rafael. Sua mãe está certa, ele disse abraçando o filho. Helena é um presente. Você é um presente. Esta segunda chance é um presente. Pai, sim, eu acho que podemos ser uma família de novo, diferente, mas família. E ali, naquele abraço matinal, Rafael entendeu a lição final. Família não é definida por sangue. Família é definida por amor, por escolha, por pessoas que ficam quando seria mais fácil ir embora, por pessoas que enxergam valor onde outros veem defeito, por pessoas que cantam canções de ninar para crianças que o mundo já havia desistido. A história de Helena, Rafael e Miguel não era um conto de fadas. Era melhor que isso. Era real. E o amor real, aquele construído sobre ruínas, sobre perdas, sobre dor transformada em propósito, esse amor era indestrutível. Naquela noite, na inauguração da fundação, enquanto crianças autistas brincavam e riam nos novos espaços terapêuticos, enquanto pais choravam de gratidão por finalmente terem esperança, Helena cantou a mesma canção que cantava para Miguel no início. Boi da cara preta, pega essa menina que tem medo de careta. E uma sala inteira de crianças especiais, cada uma com suas particularidades, suas lutas, seus milagres, cantou junto. Porque Helena não havia salvado apenas Miguel. Ela havia provado que amor, dedicação e humanidade podem transformar destinos. E que às vezes as pessoas mais importantes em nossas vidas vêm disfarçadas de simples faxineiras, esperando apenas que abramos os olhos e enxerguemos seu verdadeiro valor. E aí, você que acompanhou essa história emocionante até o final, me conta, de onde você está assistindo? Está no conforto da sua casa, no trabalho, ou quem sabe no ônibus voltando para casa? O que você achou dessa história do Miguel, da Helena e do Rafael? Ela tocou o seu coração assim como tocou o meu ao criar? Muito obrigado por ter ficado aqui comigo até o final. Sua companhia é muito importante e é o que me motiva a continuar trazendo essas histórias emocionantes para você. Se você gostou, não esquece de deixar aquele like maroto, se inscrever no canal para não perder as próximas histórias incríveis que vêm por aí e deixa aqui embaixo nos comentários qual parte mais te emocionou. Eu leio todos e adoro saber o que vocês pensam. Ah, e se conhece alguém que precisa ouvir uma história assim, compartilha com essa pessoa. Às vezes, uma história pode mudar o dia de alguém. Um abraço enorme e até a próxima história.